Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para mais um estudo. Vamos conferir se o áudio está ok. Só aguardar uma ok de alguém que estiver ainda nos assistindo. Para que o pessoal possa nos auxiliar. Ver? Tá tudo bem, né? Bom, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Thiago Campos, sou tarefeiro da Fraternidade Irmão Placos. A convite dessa fraternidade que dela, amigo. Estamos aqui para poder é, refletir sobre mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece. Pai Celestial de infinita bondade, Mestre amado Jesus e toda a equipe espiritual que nos abençoa e nos acompanha. Agradecemos essa oportunidade. Agradecemos os mentores da Fraternidade Jesus. Que Deus possa nos abençoar na noite, nos orientar e nos para que possamos refletir sobre o ensinamento de Deus, possa nos auxiliar, intuir, para que consigamos praticar. Deus nos abençoe. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje nós iremos falar do tema abandonar pai, mãe e filho. Lei Moral, capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos sempre a Fraternidade Espírita Jesus Amigo, que nos ampara e nos tutela, concedendo essa oportunidade. Vamos aos recados da Fraternidade. Horário diário das lives, às 9 da manhã, estudo do livro Fonte Viva. Às 8 da noite, o Evangelho segundo o Espiritismo. O atendimento fraterno disponível por meio virtual, Facebook ou Instagram, @FejeJesusAmigo. E o ESD, o Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, está sendo realizado de forma virtual todas as quintas-feiras, às 19h30, há vagas. Bom, para começarmos tudo da noite, nós vamos pegar a passagem de Mateus, capítulo 19, versículo 9. O evangelista nos narra o seguinte: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos,
ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Nós temos a passagem também em Lucas capítulo 18, versículo 28 a 30. Então disse-lhe Pedro: Quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos? Jesus lhe observou: Digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Também, para finalizarmos, temos lá em Lucas capítulo 9, versículo 61, 62, disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que, antes, disponha do que eu tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: Quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Então, para começarmos a nossa reflexão sobre esse tema, sobre o que está no Evangelho, capítulo 3, nós trouxemos essa pergunta que está no livro dos Espíritos, capítulo 7. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Então, o que ele está dizendo com essa recrudescência? Nós vamos ampliar cada vez mais o nosso egoísmo. E será realmente que é isso que Jesus quis dizer quando fala em abandonar pai, mãe e seus filhos? E o Evangelho também, vamos olhar. E no livro dos Espíritos também aborda essa questão, laços familiares. Então, é ampliar o nosso egoísmo. Na verdade, o que nós temos que fazer é extirpar essa má tendência, né? Que as maiores chagas da humanidade é o egoísmo e o orgulho. E nós temos, para confirmar essa questão dos laços familiares, o livro de Divaldo Franco, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Dona Joana de Ângeles nos diz o seguinte: a constituição de uma família não é resultado de acidente biológico, mas de uma programação que lhe precede a estrutura física e social. Os pais, por isso mesmo, não são seres fortuitos, que aparecem à frente da prole, descomprometidos, moral e espiritualmente. Agora, nós temos esse trecho que Kardec nos traz, o Evangelho segundo o Espiritismo. E lá, Kardec inicia a sua reflexão dizendo: sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar um pensamento que era evidentemente este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Qual que é o intuito? Nós destacamos essa frase: interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Porque este pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Negação dessa doutrina. Então, Kardec já nos elucida, já nos traz essa interpretação que não é realmente o que está escrito. É abandonar os pai, mãe e filho. Como nós lemos lá, Lucas, depois Lucas 18, depois Lucas 9. Então, não era isso
que ele está dizendo é que nós devemos voltar o nosso interesse para a vida futura. É esse o intuito, voltar o interesse para a vida futura. E aí acaba que nós valorizamos mais o interesse material. Mas como que entra o aspecto familiar nessa passagem de Lucas? Como que é isso? O que Jesus quis nos dizer? Vamos seguir. Aí, nós trouxemos outra pergunta do livro dos Espíritos também, que é muito interessante. Essa pergunta 799 está no capítulo 7, Lei do Progresso. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz com que os homens compreendam onde se devem encontrar seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Interessante. Então, Kardec nos trouxe lá a questão do interesse da vida futura. Deve prevalecer sobre os interesses das considerações humanas. E aí, no Livro dos Espíritos, nós temos essa pergunta que fala: o Espiritismo eles nos faculta essa ideia de progresso, destruindo o materialismo. Então, se nós focarmos inteiramente nas considerações humanas, como Kardec nos Evangelho segundo o Espiritismo, não estaríamos levando o nosso objetivo, o nosso foco à vida futura. E aqui, nessa resposta que a espiritualidade dá para o Kardec, ela fala: a dúvida pela vida futura. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é preparar o seu. Preparar, nós iremos preparar o nosso futuro no presente. Então, ele está tirando esse véu, uma dúvida sobre a vida futura. A doutrina nos possibilita entender cada vez mais esse, essa dúvida, esclarecer essa dúvida. Então fica claro para a gente que a doutrina nos auxilia. E recordemos também que Jesus nos disse, João nos traz essa passagem. Em João capítulo 13, versículo 34, Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos amei. Olha isso, Jesus nos trouxe um mandamento, uma lei do amar ao próximo. Mas como que funciona isso? Então, primeiramente, ele diz que aquele que abdicar do pai, da mãe, do filho, vai receber o cêntuplo, como ele disse lá no início, cêntuplo no reino de Deus. E sendo que ele já nos orienta a amar o próximo, o que é isso? Será que realmente existe uma dupla interpretação? Será que Jesus errou nessa passagem? Vamos continuar o nosso estudo. Aí nós lembremos daquela passagem que Jesus diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E nós recortamos uma pergunta do livro O Consolador, pergunta 342, na qual perguntaram a Emmanuel a resposta de Jesus aos seus discípulos: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É um incitamento à edificação da fraternidade universal? Olha que pergunta boa. Qual foi a resposta? O Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual
não deve estar circunscrita no ambiente particular, mas ligada a um ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Olha como começa a clarear essa interpretação, a clarear essa ideia. O Senhor se referia à precariedade dos laços de a qual não se deve ser circunscrita ao ambiente familiar, mas ligada ao ambiente universal. Então, quando Jesus nos trouxe aquela passagem lá em Lucas, deixa eu ver se eu pego aqui para a gente. Só para lembrar, foi em Lucas e Mateus, né? Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo disso e terá por herança a vida eterna. Então, essa foi uma figura de linguagem que ele utilizou para que nós não devemos manter esse amor, essa fórmula de amor, circunscrita apenas no ambiente particular, no ambiente familiar. E esse amor deve ser estabelecido a todo o ambiente universal. Então é esse o convite, quando ele nos diz isso em Mateus capítulo 19, do cêntuplo de tudo isso que terá por herança na vida eterna. Porque ele não poderia se contradizer o que lhe havia dito em João, que foi a lei, o mandamento. Retornar lá no mandamento. Um mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei a vós. Então, esse amor é uma lei, é um mandamento. Ele nos esclareceu isso. Então, ele não está em contradição quando ele nos diz lá em Mateus, aquele que cuidar da sua família, ele vai ganhar o cêntuplo e a vida eterna. Ele está em. Oi? Ah, voltou. Está em consoante a lei divina. Vamos seguir. Essa passagem de Emmanuel é muito meritória. Ela veio muita propriedade quando ele diz assim: um ambiente universal em cujas estradas deveremos observar e ajudar. Olha que bacana, fraternalmente a todos os necessitados. Então não devemos manter esse amor familiar. Nós devemos alargar esse amor, ampliar esse amor, a lei de amor ao próximo. Devemos exercitá-la. E aí, nós temos essa pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 959, de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? A espiritualidade responde: já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança, sabe, que viu no estado espiritual. Capítulo 2, Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações. Então nós já tínhamos essa ideia da vida futura. Nós é que ignoramos ela. Mas essa ignorância, esse esquecimento, já foi dito isso aqui em outras oportunidades. Vocês se lembram disso? Nós temos essa consideração de Kardec. Ele diz o seguinte: crer em Deus sem admitir a vida futura fora um contrassenso. O sentimento de uma existência
melhor reside no foro íntimo. Todos os homens, e não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão. Olha que interessante essa reflexão de Kardec. Não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte, com efeito que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse e perdesse no oceano do infinito. Perdão. Com efeito, nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral perdesse no oceano do infinito? As consequências para nós seriam as mesmas que estivéssemos nos sumir e nos sumir do nada. Então, o que ele está dizendo aqui? Que esse nada, ele não existe. Ele está dizendo aqui, perder-se no oceano do infinito, nós iríamos perder a essência moral, houvesse de se perder no oceano do infinito. Esse nada não existe. Nós sabemos que existe algo. Existe um além após isso. Isso está em instinto, está no íntimo. Agora ele está dizendo lá, reside no foro íntimo de todos os homens e não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão. Então, instintivamente, inerente, nós temos esse sentimento da vida futura. Deus é que colocou isso. Deus é que nos proporcionou isso. Mas essa questão do esquecimento da lei de Deus e essa ampliação do amor divino, nós trouxemos um exemplo de Saulo de Tarso. Vou permitir, de permissão, para manter a essência do texto, porque é muito bonito. Nessa passagem, Saulo já encontrou Jesus à entrada de Damasco, vai na casa do caminho, conversa com Pedro, com Tiago, e na conversa com os discípulos, os apóstolos de Jesus, ele decide voltar para Tarso e conversar com seu pai. Então, quando o pai lhe recebe, o pai já tinha sabido, já fora comunicado que ele tinha largado tudo, tinha decidido a seguir o carpinteiro. E aí o pai dele pergunta para ele, você não estava doente? O que significa então a triste comédia de Damasco? Os filhos podem ser ingratos e conseguem esquecer, mas os pais, se nunca retiram do pensamento, sabem sentir melhor a crueldade do seu proceder. Não te doeria ver-nos vencidos e humilhados, com a vergonha que lançaste sobre a nossa casa. Então o pai dele já começa acusando. E ele vai mais além, o pai de Saulo. Criei-te com todo o desvelo de um pai. Da nossa raça, costuma dedicar ao único filho varão. Tetizavas gloriosas promessas na nossa estirpe. Sacrifiquei-me por ti. Cumulei-te os afagos. Não poupei esforços para que pudesse contar com os mestres mais sábios. Cuidei da tua mocidade. Enchi-te com ternura do coração. E é desse modo que retribuis a dedicação e o carinho do lar. Gente, esse exemplo, ele chega até a arrepiar. Saulo, como nós conhecemos como Paulo, decide seguir Jesus. E aí ele tem que enfrentar a sua família. Seu pai. Sabe? Na narração de Emmanuel, ele fala que Saulo poderia enfrentar muitos homens, mas não seu pai. Ele não enfrentou seu pai. Ele começa a chorar. Ele começa a chorar. O próprio Saulo chora. Porque ele sabia daquela verdade quando ele encontrou Jesus. Ele sabia. Então ele pergunta ao pai: choras?
Mas eu nunca te dei exemplos de covardia. Lutei com heroísmo nos dias mais difíceis para que nada te faltasse. Olha a recrudescência do pai. Olha para você ver. Ele não reconhece aquele amor que Paulo está ali tentando mostrar para ele. Tentando aquele entendimento da vida futura que ele vislumbrou. Então o pai dele continuou as acusações. Quando soube que ia desposar uma jovem sem pais conhecidos, prosseguia o velho implacável, surpreendi-me e esperei que te pronunciasses diretamente. Então, ali aquele contato que Paulo iria desposar uma filha, uma moça que não tinha pais de família, não tinha tradição na época, ele ainda continua acusando Saulo, o Saulo. E ele responde: meu pai, essa criatura era santa, Abigail. Deus não a quis neste. Talvez, se ela ainda vivesse, teria eu cérebro mais equilibrado para harmonizar minha nova vida. E o pai pergunta: nova vida? Quero dizer que o episódio damasco não foi ilusão e que o Jesus reformou a minha vida. E essa foi a resposta. Jesus reformou a minha vida. Olha que pergunta. Que peso que tem essa fala de Saulo. E aí o pai retruca: não poderias ver em tudo isso rematada loucura. Impossível. Como abandonar o amor da família, as tradições veneráveis do teu nome, as esperanças sagradas dos teus, para seguir um carpinteiro desconhecido? Saulo compreendeu o sofrimento moral do genitor quando assim se exprimia. Teve ímpetos de atirar-lhe nos braços amorosos. Olha para você ver. Ele reconhece o amor. Queria abraçar o pai acusando. Falar-lhe do Cristo proporcionara-lhe entendimento real da situação. Mas prevendo simultaneamente a dificuldade de se fazer compreendido, observava resignado, enquanto ele prosseguia de olhos úmidos, revelando a mágoa e a cólera que o dominava. Como pode ser isso? Disse o pai. Se a doutrina malfadada do carpinteiro de Nazaré impõe criminosa indiferença pelos laços mais santos da vida, como negar-lhe a nocividade e a bastardia? Olha que legal. Então ele está falando que a doutrina de Jesus estava abandonando os santos laços familiares da família. O diálogo é sensacional. Meus amigos, meus irmãos, quem tiver a oportunidade de ler esse diálogo, por favor, o faça. Isso é de uma grandeza espiritual absurda. Então ele fala o seguinte: como pode ser isso? Se a doutrina malfadada do carpinteiro de Nazaré impõe criminosa indiferença pelos laços mais santos da família, como negar-lhe a nocividade e a bastardia? Será justo preferir um aventureiro que morreu entre os malfeitores ao pai digno e trabalhador que envelheceu no serviço honesto de Deus? É para você. O pai continuava a cutucar, continuava a acusá-lo. E aí Saulo diz: mas pai, Cristo é o Salvador prometido. E então o pai diz: blasfemas. Não temes insultar a providência divina? As esperanças de Israel não poderiam repousar numa fronte que se esvaiu no sangue de castigo entre ladrões. Estás louco? Exijo reconsideração de tuas atitudes. Olha para você. O pai não aceitava. Ele não aceitava a ideia de Jesus ser o prometido, Salvador prometido. Ele não aceitava. E ele continuou. O ancião pareceu atingir o auge da glória e exclamou áspero: sinto que as palavras generosas não enquadram a tua razão perturbada. Vejo que tenho esperado em vão, para não morrer odiando alguém. Infelizmente,
Sou obrigado a reconhecer nas tuas atuais decisões um louco, criminoso, vulgar. Portanto, para que a nossa atitude se defina, peço-te que escolha entre definitivo mim e o desprezível carpinteiro. Meu Jesus, olha isso. Até arrepio. Até arrepio. Gente, eu vou ler essa fala de novo do pai de Saulo. Sinto que as palavras generosas não enquadram a tua razão perturbada. Vejo que tenho esperado em vão, para não morrer odiando alguém. Infelizmente, sou obrigado a reconhecer nas tuas atuais decisões um louco, criminoso, vulgar. Olha o que o pai dele diz. O pai está dizendo que vai odiar o filho, aquele que ele dedicou, que ele amou, que ele cuidou. Ele falando, olha, eu vou te dedicar. Aí ele fala assim: vejo que tenho esperado em vão para não morrer odiando alguém. Gente, a resignação de Paulo era imensa. Era, era de algo que a gente não consegue mencionar ainda, nem sentir. Quando ele escuta isso do pai, e ainda fala: peço-te que escolha entre definitivo entre mim e o desprezível carpinteiro. Meu pai amado. Olha isso. Desprezível carpinteiro, sendo que Saulo já tinha dito: o Cristo é o Salvador prometido. Desprezível carpinteiro. E aí Saulo diz: meu pai, ambos precisamos de Jesus. O velho, inflexível, endereçou-lhe um olhar austero e retrucou com aspereza: tua escolha está feita. Nada tem a fazer nessa casa. Nossa. Saulo contemplou em atitude silenciosa e suplicante. O lar era a derradeira esperança que ainda lhe restava. Não queria crer na última perda. Cravou no ancião os olhos quase lacrimosos e, depois de longo minuto de expectação, explorou um gesto comovedor, que não lhe era habitual. Falta-me tudo, meu pai. Estou cansado e doente. Não tenho dinheiro algum. Necessito da piedade alheia. E, acentuando a queixa dolorosa, também vós me expulsais? Então, olha que interessante. Saulo estava naquele momento e aonde ele caiu em si e perdeu todas as suas considerações, perdeu todo o seu amparo e foi recorrer ao pai, e aí o pai lhe joga essa pérola. Ele deveria escolher entre ele e Jesus. E aí eu não vou continuar o diálogo. Espero que vocês leiam, mas eu vou só terminar com essa fala. Então, ele discorre o diálogo mais um pouco. Então, adeus, meu pai. Dizes bem, porque estou certo de que o Messias não me abandonará. Ali, Saulo já tinha consciência que aquela relação entre pai e filho não acabara ali. Eles se encontrariam no plano verdadeiro da vida, no plano espiritual. E ele decidiu seguir o caminho de Jesus. E esse exemplo, essa história que nós estamos contando aqui para vocês, para mim também, é de significância e importância, porque é de enorme significado, perdão, de um enorme significado para o nosso progresso, para a nossa evolução. Porque nós temos que trabalhar na vida material, mas nós temos que trabalhar para a vida espiritual. E o nosso modelo e guia nos diz que nós temos que amar de forma universal. Nós temos que seguir esse amor universal. Aconselho a vocês a voltarem, lerem esse livro. É de melhores livros que eu já li. Paulo Estevão. Vale muito a pena. Mas vamos continuar o nosso estudo. O
O que isso nos traz? Isso nos traz uma renúncia. E nós temos essa passagem no livro Caminho, Verdade e Vida, onde Emmanuel faz um discurso sobre o capítulo 19, versículo 29 de Mateus. E ele começa a elaborar a sua reflexão. Esse versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever da renúncia aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. A necessidade proclama o Messias de abandonar pai, mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Como renunciar? Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem com amor em seu nome. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor ao seu nome. Voltamos no diálogo de Paulo e Estevão, quando o pai dele estava acusando, estava ali ferroando, ele estava doente, sofrido, todos os amigos viraram as costas para ele, ele estava errado, reconheceu o seu erro, e o pai, em vez de ajudar, ele falou assim: olha, escolha entre a mim e o carpinteiro. E o que ele diz? Todos nós precisamos do pai. Todos nós precisamos de Jesus. Olha como ele estendeu o amor para o pai dele. Ele poderia brigar, ele poderia relutar. Não. Ele estendeu o amor. Estendeu o amor. E aí, e Emmanuel nos traz, Jesus explica: com êxito pertencerá aos que assim procederem ao amor do seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece um contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto. Nos tempos mais antigos, numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo as obrigações superiores e inadiáveis, porque as pessoas, quando leram isso, eles se fecharam. Mas o amor é universal e a doutrina espírita nos esclarece. Nós temos que amar de forma universal, ampliar esse amor. E aí ele continua: os companheiros que abandonaram aparecem glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles um cenáculo, júbilos eternos. E aí vem essa frase: é perder as esperanças da terra, conquistando-as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, e se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los, melhores, perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos ao fim de trabalhar no aperfeiçoamento. Bom, o que quis dizer nessa frase? Nós estamos aqui uma fraternidade espírita e com certeza quem tem contato com a doutrina espírita reconhece que fora da caridade não há salvação. E quem aqui não saiu do seu lar, do seu convívio familiar, para poder auxiliar na fraternidade, em uma tarefa, uma assistência social, um trabalho voluntário? É isso. É essa essência que Jesus quis nos dizer. Nós não devemos abandonar a nossa família, mas nós devemos trabalhar com a nossa família e com esse amor universal que nós temos que aprender. Fora da caridade não há salvação. O que é caridade? Benevolência, indulgência e perdão. Nós ainda não temos o entendimento dessas três virtudes, da benevolência, da indulgência, que dirá do perdão. Precisamos exercitar isso. E aí, quando Emmanuel nos diz isso lá no livro Consolador, na questão 342, é isso. Esse amor ele não deve ficar circunscrito ao lar familiar. Ele deve se ampliar a todas as pessoas. Nós iremos exercitar esse amor com essas pessoas. É esse o convite de Jesus, que nós possamos ampliar esse amor. Então nós temos que
Quem aqui já não saiu do seu lar para poder fazer uma atividade voluntária? E na verdade, quem ganha não são eles, somos nós. O aperfeiçoamento moral é para nós, não são eles. E aí, quando Emmanuel nos traz aqui, se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria, tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento. Tá vendo o que ele diz? Ele diz que isso é trabalho. Lidar com a ingratidão da companheira, a incompreensão dos familiares, isso é trabalho. Voltemos no exemplo de Paulo Estevão, do livro Paulo Estevão. O Saulo, ele poderia brigar com o pai, ser herdeiro de tudo, ele era o único filho. Mas não, ele se calou. Ele se calou perante a autoridade do pai. Reconheceu que ele ainda não poderia entender o que ele tinha entendido. Então, quando Emmanuel nos traz isso aqui é amor. E aí cabe ao indivíduo, a nós, a todos nós, a lidar com essa diferença, a lidar com esse trabalho. Não é o nosso estudo. Não, a gente vai ficar só nesse trecho ali do Caminho, Verdade e Vida, a gente ficaria um bom tempo. E aí, lá no Evangelho segundo os Espíritos, nós temos essa pergunta que Kardec faz. Não temos, aliás, sobre a vista a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses, das afeições da família aos da pátria? Censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos ou sua mulher, seus filhos para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico nos liames da amizade para cumprir um dever? Olha o que ele está dizendo. Nós temos várias é, é, situações em que nós deixamos a nossa família para poder fazer outras coisas. Ninguém fica 100% do tempo com a família. Nós temos que trabalhar, nós temos a oportunidade de fazer algo, o lazer, encontrar com amigos. Então nós podemos fazer isso. E aí ele questiona essas situações da sociedade para o nosso cotidiano. Nós vamos deixar isso acontecer? E lembrando que isso é uma lei divina. Lembrando que isso é uma lei. Nós devemos trabalhar essa lei. Então ele fala assim: é que então há deveres que sobrelevam aos outros deveres? Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Olha, pra você ver. Matrimônio. Nós não deixamos o matrimônio quando nós saímos dos nossos lares, na nossa casa paterna, materna, para nos matrimoniarmos. E aí nós não podemos fazer isso para seguir o mandamento divino. Nós temos que seguir esse mandamento. Temos que nos amparar. Nós temos outra passagem interessante do livro Pão Nosso, que é sobre o arado. E Emmanuel fala sobre isso. Jesus, ele comenta o capítulo 9, versículo 62. Aqui, vemos Jesus utilizar na edificação do reino de mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse o mestre criar outras imagens, poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar um ensinamento em base sim, uma simbologia, uma alegoria. Jesus trouxe. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre os homens e a máquina, provoca suor e cuidado.
É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade da luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Esse trabalho, isso é um esforço, meu. Isso é um esforço. Cada um vai ter a sua dificuldade. Cada um vai ter os seus problemas familiares para poder lidar. Quem disse que foi e seria fácil? Lembramos lá na passagem que está lá no livro de Givaldo, isso não acontece por acaso. Esse consórcio com os pais não acontece por acaso. Vê se eu acho aqui. Recado. Olha aqui. Esse trecho aqui que eu queria voltar. Os pais, por isso mesmo, não são seres fortuitos que aparecem à frente da prole descomprometidos moral e espiritual. Nada é por acaso. Então, se nós enfrentamos essa dificuldade, nós temos que trabalhar. Não é um acaso. Então, quando o Emmanuel nos traz essa lição, está no livro Pai Nosso, Pão Nosso, perdão, é nesse intuito, para que a gente trabalhemos isso. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Kardec nos diz isso. Tinha elas por fim mostrar mediante uma hipérbole, figura de linguagem expressiva que enfatiza através do exagero. Quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. É uma importante responsabilidade do indivíduo trabalhar a vida futura. Temos que fazer isso. Temos que sair, trabalhar fora, temos nosso momento de lazer e temos que trabalhar o espírito. Temos que trabalhar essa consciência. É responsabilidade. Cada um. E nós esquecemos disso. Olha o que está na questão 621. Onde está escrita a lei de Deus na consciência? Questão 621A. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ser revelada? Ele esquecer e desprezar. Nesse sentido, a gente não esqueceu, a gente despreza mesmo. Nós desprezamos. Os espíritas que não seguem o trabalho da vida futura é desprezo. Nós desprezamos. E aí nós temos essa oportunidade de trabalhar a vida futura, de trabalhar o espírito. Temos essa dádiva. Olha o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Todo cristão, pois necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, completa, e por isso mesmo falsa em diversos pontos. A ideia é falsa da vida futura, incompleta. Se ela está incompleta, cabe a nossa responsabilidade completá-la. Entendem? É uma responsabilidade de cada um. A doutrina cristã é templo de fé aberto, da fé aberta, perenemente facultando a paz e o acolhendo o amor. E o espiritismo que nola traz de volta, na atualidade, é o grande, hoje, marco divisório dos tempos que separa o antes e o depois do encontro com Jesus. Livro Florações Evangélicas, Psicografia de Paulo, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Aí nós temos essa pergunta. Livro dos Espíritos, capítulo 2. Por que das penas e gozos da vida futura faz o homem muitas vezes tão grosseira a absurda ideia? É o que já tinha dito lá no Evangelho. Aí nós temos a resposta da espiritualidade. A inteligência que ainda não se desenvolveu suficientemente
Compreende a criança as coisas como o adulto? Isso, ao demais, depende também do que lhe ensinou, e é aí que há necessidade de uma reforma. Muito incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. Deve-se, então, de recorrer às comparações que tomastes como realidade às imagens e figuras que serviam para suas comparações. Recorrer às imagens e figuras, olha o que Jesus está dizendo, uma hipérbole, uma figura de linguagem exagerada, para que nós entendamos, reflitamos, busquemos resposta. À medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo o que a sua linguagem não pode exprimir. Olha a responsabilidade. Temos que nos instruir. Temos que buscar essa instrução. Temos que buscar essa amplitude de conhecimento. Vou continuar aqui. Jesus é teu divisor de águas. Kardec é o condutor do teu amanhã. Eleva-te ao Mestre através do seu apóstolo moderno e fecha as paixões do tempo, da tua alma. Caráter definitivo, aspirando à glória do mundo maior que a todos que nos espera. Perdão. Orações Evangélicas, outro livro maravilhoso. Aconselho a ler esse livro. Ainda mais nesse momento que nós vivemos, né? Perdão. É importantíssimo que a doutrina e os ensinamentos de Cristo estejam no nosso cerne. Nós podemos ampliar o que a doutrina espírita nos traz humilde, ter essas obras subsidiárias e entender a obra de Kardec é fundamental. Vai nos fortalecer para qualquer coisa. Falo isso de experiência própria, meus amigos. Início dessa pandemia, a situação era bem mais complicada. Mas agora, graças a Deus, o contato com a doutrina pode nos ampliar, tirar esse véu. Foi dito no início do nosso estudo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23. O Espiritismo Lola faz ver mais alto, mostrando seres os dos espírito, não os do corpo, dos verdadeiros laços de afeição. Que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo. Se robustecem na vida espiritual, pela depuração do espírito. Verdade consoladora da qual grande força aurem a criatura para suportarem as vicissitudes da vida. Os laços familiares não vão se romper. Lembremos, voltemos ao diálogo, o livro Paulo Estevão. Os laços não vão acabar ali. O espírito é eterno. Qualquer obra, quem tiver oportunidade de ler as obras de André Luiz, todos os resgates e provenientes das histórias que André Luiz nos relata, são espíritos que já tiveram um encontro, já estiveram naquele laço de afeição. Então, os espíritos eles evoluem, ficam numa esfera superior, mesmo assim nos auxilia. O primeiro da obra é o nosso lar. E aí nós temos a história de André Luiz, que morre por um suicídio inconsciente. Seu pai também desencarna, as amantes desencarnam, e a mãe de André Luiz estava numa esfera superior. Olha que interessante. E aí, ela reconhecendo esse auxílio, ela volta, ela sempre amparando ao filho que estava no momento ali de, de, de negação. Ali, realmente, ali é esse amor, como está escrito aqui no Evangelho. Aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo. Então, nós temos essa oportunidade, pela obra doutrinária, de perceber que esses laços continuam, que esse amor continua.
Então, para concluir a nossa reflexão, abandonar pai, mãe, filho não é necessariamente abandonar. O título é para chamar-nos a atenção para que nós realmente reflitamos sobre isso. E Jesus trouxe uma hipérbole, uma figura de linguagem, que nós devemos valorizar a vida futura. E como valorizar a vida futura? Trabalhar o espírito, exercer a caridade. Se nós saímos do nosso lar para trabalhar, fazer o nosso lar, nós dissemos isso aqui. Temos que fazer esse trabalho para a vida futura, trabalho para o espírito. Então, as pessoas podem dizer: ah, mas as casas estão fechadas, não temos oportunidade de trabalho, mas a terra é interior. Temos oportunidade de estudo, olha essa fraternidade de luz que nos proporciona a opção de trabalho toda semana, todos os dias, o ESD, o estudo sistematizado da doutrina que a fraternidade possibilita online. Isso também é trabalho. O aperfeiçoamento da nossa consciência é trabalho. E quantas outras fraternidades também estão fazendo o mesmo? Quem tem contato com a fraternidade Jesus Amigo, meus irmãos, entre, participe do ESD, participe dos estudos que eles oferecem. Todas as outras fraternidades estão fazendo esse estudo. É importante para a nossa compreensão. Nós temos que ampliar a instrução. Foi dito isso no Evangelho. Essa instrução ela tem que ser ampliada. Senão, como que nós vamos progredir? Não existe progresso. Se não existe esforço. Lá na questão 966. O homem à medida, porém, que o homem se instruir melhor, vai compreendendo o que a sua linguagem não pode exprimir. A instrução é responsabilidade do Espírito, meus irmãos. Temos que nos instruir. À medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo que a sua linguagem não pode exprimir. Essa é a frase que nós fechamos o nosso estudo na noite de hoje. Nós possamos continuar trabalhando, que a gente se afaste do nosso convívio familiar por 2 horas, 1 hora. Isso vai ser importante para nós, para todos nós, não é? Agradeço a todos que puderam acompanhar, aqueles que vão assistir posteriormente isso. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês e que nós possamos realmente praticar, né? Possa entender essa essência. Muito obrigado a todos. Pai Celestial de infinita bondade, obrigado por essa oportunidade. E que esse estudo, essa reflexão possa ampliar cada indivíduo que tiver contato com esse vídeo. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe aos mentores da casa, que nos pare e nos concede essa tarefa, essa oportunidade. Que Deus nos auxilie e nos ampare sempre. Que assim seja. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez. Que Deus ampare a todos vocês e até a próxima. Se Deus quiser, Ele quer. Boa noite a todos.